Boa tarde. Eu não preciso dizer que eu tenho uma paixão pelo alvinegro. E como todo alvinegro está sofrendo muito, e como toda a galera do Figueirense, gostaria de ouvir as palavras do presidente, para que tirasse essas dúvidas todas para no ar, as consequências que estão surgindo. Perfeito. E se a gente ainda tem alguma esperança. Bem, vamos lá. Enquanto tiver chance, a gente tem esperança e vai brigar até o final. A condição é difícil, né? Teriam que ser, segundo os números aí, mais 7 vitórias, um empate, 8 vitórias, independentemente disso, e quando tiver chance a gente vai brigar, sem dúvida. Mas, assim como você falou, tem muita notícia que tem saído e cada um que escreve o que quer também, né? Nós sempre estivemos à disposição, nunca nos omitimos em responder nada. Algumas pessoas escrevem mentiras, né? Sequer questionam. E a gente não tem o costume de ficar respondendo em mídia social, nem em página, nem nada. Porque não dá para você ficar parando toda hora para responder a cada coisinha que postarem ou escreverem. Eu vou ser mais específico durante a entrevista, mas vamos lá. Queria relembrar um pouquinho, desde a nossa chegada, tudo que aconteceu. Você tá aqui para desde que a gente chegou foi o seguinte: isso é um projeto de longo prazo, assim como outros projetos de longo prazo de sucesso. Tem alguns exemplos para falar, por exemplo, a gestão do Flamengo, né, o saneamento do Flamengo. Bandeira, se eu não me equivoco, está indo para o sexto ano de gestão. Arrumou a casa do Flamengo e desde 2013 vem arrumando, e foi um longo prazo até ele deixar em ordem o Flamengo como chegou. E olha que a receita do Flamengo é infinitamente maior que a receita do Figueirense. Palmeiras, a mesma coisa. Foram alguns anos e com uma injeção de recurso muito grande fora da realidade do futebol brasileiro, feita pelo Paulo Nobre. Depois apareceu a Crefisa e mesmo assim foram alguns anos para que isso acontecesse. Atlético Paranaense, a mesma coisa. A gente está 1 ano e 3 meses aqui, se eu não me equivoco, e aqui no Figueirense foi feita uma grande injeção de recurso, coisa que não acontece nos outros clubes. Os outros clubes dependem exclusivamente de televisão, patrocínio, bilheteria e assim por diante. Aqui no Figueirense a gente já pôs mais de 15 milhões de reais nesse 1 ano e pouco que a gente está aqui. Mais de 15. O buraco é grande aqui dentro. A gente sabia que o desafio seria grande quando nós chegamos e a gente vem trabalhando nisso. Então tem muitas dívidas que são de curto prazo que elas vêm acabando. Então a tendência é que você tenha mais caixa para ir trabalhando com o tempo. E isso de fato vem acontecendo no Figueirense. Então é para aqueles que dizem onde que está o dinheiro, não aportaram, cadê o aporte ele vem acontecendo. Vem entrando recurso e tem mais recurso para entrar. Só que as coisas tomam tempo. Então quem bateu no peito quando chegou aqui e falou que não precisava de recurso, que está tudo tranquilo e vou para Libertadores e ser campeão mundial, foi o CEO que chegou lá atrás e durou 40 e poucos dias aí. Não foi o Vernalha. O Vernalha sempre, todos os projetos que eu fiz na minha vida foram sempre com o pé no chão, tá? Gostaria de lembrar que a gente chegou aqui, o clube estava em 19º lugar, se eu não me equivoco. Tivemos uma primeira partida, foi contra o Goiás, foi 1-1 aqui em casa. E nós mantivemos o clube na Série B, pegamos um estadual desacreditados, né? Ninguém acreditava que o Figueirense fosse chegar em lugar nenhum, fomos campeões estaduais, fizemos um bom início de campanha na B, oscilamos, estamos em 9º lugar, a 5 pontos do G4, apesar de estar com um jogo a mais que a maioria deles. E como eu disse, enquanto tiver chance nós vamos brigar. Agora, caso o Figueirense não suba esse ano, que está difícil, o projeto continua como foi estruturado. Não acaba nada, as contas estão melhorando, as dívidas saneando, como eu disse, sobra mais caixa para trabalhar. É óbvio que subir para a Série A é sempre melhor. Não só pela questão de recurso, mas pela questão de imagem e assim por diante.
Então eu não vejo, não acreditem nessa história de que ouvi falar, ouvi dizer, me contaram que a gente vai jogar toalha. Aqui a gente não joga toalha, nós vamos trabalhar sempre duro, com transparência, como a gente sempre fez, para viabilizar o negócio. Esse é o primeiro ponto. Um pouquinho mais adiante, a questão de salário, mais uma vez. Eu tive os presidentes da Série B se conversam bastante, assim como os da A também. Eu queria que todos soubessem, assim, buscar uma justificativa para dizer por que nós não estamos lá. Eu vou dizer o seguinte: precisam ser feitas melhoras na administração e na gestão? É claro que precisam. Tem falhas? Claro que tem falhas. Recurso que está levando mais tempo para entrar, mais picado para entrar, está acontecendo isso, mas está entrando. Mas só para que saibam, existem 4 ou 5, quem sabe até mais times que estão à frente do Figueirense, que o número de salários atrasados é bem maior. Tem clube com 6 meses de salário atrasado, outros com 5, outros com 4, outros com 3, indo para 4 e assim por diante. Figueirense está quase completando 2 meses de salário atrasado dentro desse ano, tá? Então, outra coisa, muitos dos atletas não somos nós que pagamos o salário. Os que estão aqui por empréstimo, quem paga quase 100% do salário são os seus clubes de origem. Então, tem jogadores que estão com salário em dia em decorrência dos clubes e estão com salário atrasado em decorrência dos seus clubes de origem também, tá? Então é o seguinte, o salário atrasado atrapalha? Eu acho que atrapalha, como em qualquer lugar que qualquer um de nós venha trabalhar. Se você tiver com salário atrasado, é sempre ruim trabalhar. Mas eu não acredito que o nosso elenco venha fazendo corpo mole ou querendo fazer alguma maldade por conta disso. Senão os outros times, nós vamos dizer que os jogadores de lá não precisam de recurso, então eles com mais salário atrasado não jogam, lá eles podem jogar e aqui não. Então a gente vem buscando diagnosticar o que vem acontecendo, dentro e fora de campo, a melhor forma de contornar e resolver esse problema. Mas é sempre mais fácil buscar uma única justificativa para tudo. Às vezes é o técnico, às vezes é o presidente, às vezes é o diretor de futebol, às vezes é um jogador específico, às vezes é outro. Eu não, acho que é um conjunto de coisas que precisam ser arrumados e passarmos a resolver o problema. Aproveitando, eu não gosto de ser muito pontual em ninguém, até porque sobre uma matéria que saiu ontem, eu não gosto de dar ibope para ninguém que não mereça ibope, tá? Até porque, segundo Winston Churchill, né, se cada vez que um cachorro late, se a gente for jogar pedra em cada cachorro que late, a gente for parar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Principalmente quando é cachorro guapeca de madame rica, tá? Então o que eu quero deixar muito claro o negócio é o seguinte: é mentira, completamente mentirosa a afirmação de que eu teria oferecido a gestão ao João Neto. O João Neto é um parceiro, um bom parceiro do Figueirense, assim como a Nexer é uma ótima parceira do Figueirense, assim como a liderança é uma ótima parceira do Figueirense, como outros, tá? O João Neto, nós jamais oferecemos a gestão para o João Neto, ele veio ser parceiro. O João Neto pôs uma linha de crédito aqui dentro, ele não é investidor do Figueirense. O recurso, algo entre 1.100 e 1.500 de empréstimo para o Figueirense, tá? A questão dos 10 milhões citada nessa mesma matéria, na verdade, nós temos recurso para receber, contratado, e seria um adiantamento desse valor, que teria que ter entrado já, vem se enrolando por algumas burocracias que não dependem do Figueirense. Nós passamos nos compliance todos para esse recurso se tivesse sido aportado, tá? Mas seria um adiantamento e ele seria ressarcido quando entrasse. Ele falou, não tenho possibilidade financeira nesse momento. Então, só querendo esclarecer mais isso. Então, não existe nada disso de cessão da gestão. Nós vamos continuar firmes e fortes.
acreditando em tudo aquilo que nós sempre pregamos, agindo com transparência, tá? Então eu queria deixar isso claro. De 20 anos te garante à frente do clube, tu vens aqui reforçar mais uma vez que não existe a possibilidade desse projeto ser interrompido nesse momento. Nenhuma. Você fala dos 2 meses de salário atrasado, acredito que até direito de margem um pouco mais. Não. Não? Não. Os funcionários também com algum atraso. E no fim do ano passado, né, presidente, a gente viu aquela situação que muitos funcionários não receberam nada do clube no fim do ano e foram dispensados. A tua perspectiva para o próximo fim do ano, com saídas de atletas, com possibilidades de pagamento, de eventuais ações na Justiça do Trabalho? Eu não sei que funcionários foram dispensados. Eu não sei do que você está falando nesse caso. Que funcionários foram dispensados? Não demitidos. No caso, no fim do ano, encerrou o período de trabalho e o pessoal foi para suas casas sem ter recebido 13º e tudo mais. Isso aconteceu no final do ano passado, sim. Boa parte do que tinha de atraso do ano passado foi saneada, foi resolvida. Quando vocês falam que os funcionários, para a gente não generalizar a história dos funcionários que estão com salário atrasado, a gente criou, como a entrada de recurso tem sido pequena e o endividamento é alto e sai muito recurso também, queria contar para vocês um modus operandi que a gente vem adotando. Os funcionários que ganham menos não têm atraso esse ano de salário. Tá? Queria deixar isso bem claro. No administrativo, que os salários são menores, a gente faz uma linha de corte dentro das possibilidades de pagamento do clube. E para você ter ideia, se eu não me equivoco no número, são 19 funcionários que têm um salário um pouco maior, esses ficam parcialmente com o salário atrasado e nem chega a completar um mês. Tá? Isso não chega a completar um mês. Eles recebem um valor no início do mês, na data, e durante o mês acabam recebendo o resto. É isso que vem acontecendo, porque a entrada não é no início do mês e paga todo mundo. Ele vem entrando durante o mês. Então, os funcionários que ganham um pouco menos, não quero entrar em detalhes para não expor ninguém, desculpem, a maioria dos funcionários tem recebido sim tudo dentro do mês. Todo o salário no quinto dia útil. E aqueles que não recebem isso, vêm recebendo ao longo do mês a diferença. Eu queria deixar isso muito claro. Então, quando sai, vou dar um exemplo, teve uma nota que saiu publicada em uma rede social por um ex-funcionário do clube, alegando meses e meses, que não sei o quê. Uma outra senhora que alega ser mãe de um funcionário que ligou. A gente não descobriu até hoje se a mulher de fato tá aqui, é mãe de alguém. Não se identifica. Nós contatamos a rádio que recebeu a ligação, não conseguiram, não registraram quem era a mulher também, então a gente não consegue ter acesso a essa pessoa. Esse funcionário que fez uma série de alegações mentirosas em página de Facebook, na própria rádio, está sendo processado. Isso é algo que o Figueirense passou a adotar. Bem, se você está alegando isso, você tem que provar. A gente passou a processar quem calunia, difama o Figueirense ou qualquer integrante do Figueirense. E essa passou a ser uma medida do clube. Então, com relação à questão dos funcionários, é isso que está acontecendo. E a perspectiva para o próximo fim de ano? A perspectiva é boa. Como eu falei, nós temos recursos para entrar, eles vêm entrando picadinho, estamos esperando que entre um valor maior que já tem contratado para que isso aconteça, só tem sido atrasado. Essa é a verdade. Inclusive, eu tenho levei na última reunião com relação a esse assunto comigo, um membro do Conselho Fiscal da Associação, para que ele acompanhasse a reunião com relação à liberação desse recurso. Participou da reunião, viu que existe, os contratos foram apresentados e assim por diante. Então, existe de fato, foram algumas burocracias, porque o recurso não vem do Brasil, o recurso é de fora, e isso vem atrasando também esses pagamentos. Presidente, o modelo clube-empresa independe de qualquer movimentação política. Dentro do clube da associação, tem gente remando contra? Existe algo que possa prejudicar o andamento do projeto Figueirense S.A.? Veja, como eu disse, nós vimos cumprindo o contrato,
Aliás, até mais acelerado em algumas coisas do que estavam previstos lá, tá? Só que é o seguinte, mesmo sendo empresa, a gente está falando de futebol, e eu tenho os torcedores que são muito importantes para o Figueirense. Então a gente faz questão de prestar conta, jogar aberto, esclarecer as coisas. Mas isso que você diz de ter gente remando contra, sim, tem gente remando contra, tá? Tem muita gente que perdeu algumas mordomias que tinha enquanto a associação era mais atuante, mas a grande maioria rema a favor. Tem muito mais apoio do que aversão. E aquilo que eu digo, às vezes muito do que sai, rede social, você escreve o que você quer. Falar, você fala o que você quer. Escrever, você escreve o que você quiser. Então, como eu sempre disse, muitos torcedores às vezes vêm tirar dúvida com a gente nunca deixou de esclarecer. A própria imprensa, tem alguns de vocês que me mandam mensagem, me liga aqui pro Faro, liga pro Ronaldo, pro Fernandes, nós nunca nos omitimos de responder. Às vezes a gente pode não responder de imediato algumas coisas, por exemplo, quando é negociação de algum atleta, isso acaba prejudicando, mas outros assuntos jamais nos omitimos em responder absolutamente nada, tá? Então, existe gente, a gente sabe alguns quem são, outros não, mas eu acho que mantendo a postura, nós vamos conseguir chegar onde a gente precisa. Bernardo, sobre a questão dos salários em atraso, a questão das dívidas, existem alguns outros clubes que tiveram de vender alguns jogadores, principalmente os que estavam assim, abrilhantando, estavam bem no time, para poder pagar parte dos salários, e o Figueirense teve muito essa chance. Eu me lembro, acho que era o Enan, e acho que um outro jogador também que poderia de repente quitar algumas dívidas com a venda do Enan. Chegou-se a pensar nisso? Por que isso não aconteceu? Qual era a realidade? Essa proposta do Enan nunca chegou para mim. Então, se ela aconteceu, ninguém abordou o Figueirense. Quem sabe... Pensou a vender algum jogador para sanar? Não, acabou acontecendo. Veja, o André Luiz foi vendido, o Pedroso foi vendido, alguns foram emprestados, como o caso do Hermel, com a perspectiva de uma potencial venda futura, caso ele não volte para cá. Mas, vamos lá, o projeto, nós somos clubistas, né? Então nós não sou empresário de jogador. A ideia aqui não é ficar fazendo receita para pôr dinheiro para dentro. A ideia é fazer o clube crescer como um todo. E para isso a gente tem que sempre estar brigando para subir. Eu preciso ter um elenco forte. Então, desmontagem do elenco nunca foi a ideia, tá? Esse é o primeiro ponto. Algumas propostas que chegaram, elas chegavam assim, empréstimo com opção. Então vem para cá, se eu quiser exercer opção, então assim, eu tirar um profissional que está jogando e mandar ele para fora sem ter nenhuma contrapartida para o Figueirense imediata e com a perspectiva de entrada de recurso, nós nunca vimos como algo interessante pro Figueirense. Então a ideia era ter sempre um grupo com conjunto para jogar e com oportunidades boas, sem dúvida. Todos os times do mundo fazem negócio quando é algo interessante para o atleta e para o clube. E isso não aconteceu no caso. Próxima. Presidente, tu não eras um homem do futebol e hoje de fato, né? Já há 14 meses aí. Qual a autoavaliação que tu fazes do que ocorreu de certo e de errado nesse ano, que precisa ser eventualmente modificado para o ano que vem? Bem, vamos lá. Não é só ser do futebol, acho que em qualquer negócio você vai errar e você vai acertar. Você só tem que acertar mais do que errar, né? E tentar corrigir e ter a ciência, assumir os seus erros e tocar o negócio para frente para dar certo, né? Eu sou conselheiro de outras empresas, de outros fundos que são saudáveis, que passaram por situações difíceis e junto nesse trabalho nós conseguimos transformá-los em negócios superavitários, mas são sempre trabalhos de médio e longo prazo, né? Ainda mais quando se encontra uma dívida muito grande, que nós sabíamos da dívida e acreditamos no saneamento dela, mas a gente sabia que precisava de um prazo para trabalhar. Erramos na escolha do primeiro CEO, como vocês bem sabem.
na postura, às vezes com a imprensa, às vezes com os atletas, a forma de dar notícia, de deixar de dar notícia. Eu acho que precisamos ser mais enérgicos, às vezes, com algumas questões internas. Eu acredito que eu era uma pessoa que não me expunha muito no começo, não era o meu papel, né? Depois de determinado momento eu passei a ir mais para frente das câmeras e dar mais informação. Eu acho que a partir de agora o Figueirense, nós só vamos falar aqui nas coletivas para todo mundo, não vamos privilegiar ou deixar de privilegiar ninguém. A diretoria de futebol no começo era menos atuante. Eu acho que com a chegada do Faro e o Fernandes, o negócio ficou um pouco mais atuante, nós vamos dividindo um pouco mais de tarefas. Então são algumas coisas que a gente precisa fazer para corrigir. Nós notamos que estavam faltando e corrigimos. Mas tem muita coisa para arrumar ainda, né? Reorganizar. Mas eu acho que no balanço geral, o trabalho vem sendo bem feito, sim. Como eu falei, foram mais de 15 milhões de aporte, tem mais recursos para entrar. Desculpem. E ele vem entrando, tá? Presidente, o senhor já esse aporte de aproximadamente 15 milhões, né? Desde que mais de 15 se assumiu o clube. Houve nesse mercado de investimentos, nesse mercado de negócios, algum não que surpreendeu e que atrapalhou a continuidade do trabalho? Eu pergunto isso até porque, quando foi aprovado esse projeto, presidente, se teve aquela perspectiva de uma vida muito saudável financeiramente dentro do clube. A realidade até aqui não foi essa. Bem, a ideia é ter uma vida saudável, como eu falei. Sabe qual é o problema? Médio e longo prazo de brasileiro é 6 meses e 1 ano. Médio e longo prazo, de verdade, a gente está falando em 3,5, 4 anos. Eu acho que até antes disso a gente resolve o problema. Acredito nisso. Mas médio e longo prazo é isso. E outra, tem que trabalhar com o pé no chão. Não adianta fazer loucura, porque ninguém está aqui também para fazer loucura. Sair colocando dinheiro a rodo, buscando dinheiro a rodo, que fica impagável depois mais uma vez. Então a ideia é fazer o negócio com cadência e de forma correta, porque eu não posso também transformar isso aqui numa outra confusão. Não adianta eu arrumar hoje e amanhã tá um buraco maior ainda. Então a ideia é sempre trabalhar devagarzinho. Agora, a questão do não, teve não lá atrás, quando da saída do ACO, que soltou algumas informações falsas, né? Que atrapalhou, sim, mas eu acho que é o seguinte, nós tivemos muita credibilidade, sim, no mercado. Futebol é muito difícil de levantar recurso. Eu digo isso que em outros segmentos é muito mais simples levantar recurso para determinadas operações. Às vezes até de mais risco, mas por não ser futebol é mais fácil. E eu acho que muita gente vem se aproximando do Figueirense, grandes empresários, grandes instituições, para falar de patrocínio, para falar de parceria. Já existem algumas no exterior, justamente porque eles estão vendo que tem credibilidade. Pô, estamos fazendo a 3ª auditoria no prazo de 1 ano, né? Sempre respondendo, sempre presentes. Então, a verdade, tem acontecido o contrário, tem uma aproximação maior de empresários. Mas é claro, resultado em campo, mesmo para quem não torce para o Figueirense, na aproximação do futebol, ele passa a verificar. Então, quando você não tem resultado em campo, isso atrasa um pouco mais, sem dúvida. Você está ganhando, todo mundo quer estar junto. Se não está ganhando, quem tem só um viés negociar o business, esse continua a conversa. Agora, aquele que tem o viés emocional, ele acaba segurando um pouquinho. Ô Bernardo, só voltando a insistir no assunto dos salários atrasados, antes de você falar sobre investimento, sobre essa história que você disse de investir em outras coisas que são mais saudáveis, mais certas, como por exemplo, o futebol é meio complicado, porque às vezes você pode investir, como você investiu 15 milhões, e não é que 2 e 2 são 4 vai dar certo, né? Porque tudo tem que acontecer dentro das 4 linhas.
Desculpa bater nesse assunto, mas sobre ainda esses salários em atraso de 3 meses, existe uma proposta muito emergencial para acontecer, até porque durante esses 3 meses todo mundo sabe que aí bate aquela questão da lei, do jogador depois de 3 meses pode procurar, o clube pode procurar. Mas não tem 3 meses, eu não sei porque vocês ficam nessa. Não vai completar. Completa quando? Não, isso que eu estou te perguntando. Não, a ideia é que não aconteça, entendeu? A gente vem trabalhando para que isso não aconteça, tá? Mas tem algum trabalho, alguma coisa emergencial para poder... Não tem, claro que tem. A gente está sempre trabalhando em cima disso. A gente passou o ano inteiro trabalhando em cima disso. Assim como as outras coisas, nós vamos sempre trabalhando com afinco em tudo que a gente se propõe. Então a ideia é solucionar, sim. A gente vem trabalhando para que isso aconteça. Nós vimos buscando alternativas, né, sempre para resolver o problema. Em decorrência do atraso do que nós temos para receber também, tá? Agora, tem dinheiro para receber, então por que você não executa o contrato? Não, porque eles vêm atrasando. Porque se eu executar o contrato, eu levo 5 anos discutindo. O que me adianta isso? Então a ideia é sempre tentar resolver. Então, a situação é essa, sem dúvida, a gente vem buscando alternativas, algumas aparecem, a gente ajusta e continua a briga. Até que entre o recurso, a briga continua sendo essa. Presidente, naquele dia que tu sentaste aqui para nos comunicar a demissão da saída do Milton Cruz, você mencionou pressões externas. Quando uma diretoria interrompe o trabalho do técnico a 12 jogos do fim da temporada, logicamente que ela esperava um resultado imediato, aquela reação a partir da chegada de um novo treinador, que acabou não ocorrendo com 4 jogos ainda sem nenhuma vitória. A tua avaliação, que a saída do Milton Cruz foi processada no momento certo da temporada, hoje, depois do ocorrido, acreditas ter cometido um acerto? E outra, o Micali, que já tem técnico para o ano que vem, é o teu treinador para 2019? O planejamento passa por Rogério Micali? O planejamento é esse, nós não teríamos feito um contrato até o final de 2019. Se a gente achasse que ele era um técnico só até o final do ano, o contrato seria feito até o final do ano. A ideia é dar prazo para ele poder trabalhar, né? Acredito sim que o momento acertado da saída do Milton foi aquele, e acreditamos no trabalho do Micali, senão não o teríamos trazido, né? Ele teve um curto prazo para trabalhar. Eu espero que todos lembrem também que logo na chegada do Milton, o início também foi complicado. Acho que foi uma empate, derrota, e aí depois disso começou a desenvolver o crescimento dentro da Série B do ano passado. Não me lembro exatamente se foi exatamente assim, mas foi algo similar. Então, acredito muito no trabalho do Micali, sim. Acho que ele vem desenvolvendo um bom trabalho. Eu acho que vocês que acompanham o dia a dia do clube também vêm vendo isso, uma mudança de postura, etc e tal, nos treinamentos. Então acho que isso responde a tua pergunta, né? Deixa eu só voltar também naquelas reuniões que culminaram na aprovação desse modelo clube-empresa. Foi falado muito nas questão, não de objetivo, mas de metas desportivas. Não foi feita nenhuma promessa, mas foi explanado no conselho a questão de metas, de degrau a degrau. Hoje, quais são as metas desportivas para curto, médio, longo prazo, presidente? Vamos lá. Veja, tem um imponderável do futebol, né? A meta, sem dúvida, este ano era de acesso para a Série A, tá? Não vou dizer que era, porque ainda matematicamente é viável. Muito difícil, mas é viável. Mas a meta era subir este ano. A meta deste ano era chegar pelo menos até a 3ª fase da Copa do Brasil, que acabou ocorrendo. Infelizmente, fomos desclassificados dos pênaltis pelo Atlético Mineiro em BH. A meta deste ano era chegar até a final do estadual. Acabamos conseguindo o título. A meta do ano passado era permanecer na Série B, apesar que eu sei que o senhor chegou falando nós vamos ser campeão quando ele entrou, que era reversível, que acabou não acontecendo. Então, para o ano que vem a meta era já estar na Série A, não ocorrer e brigar por eventualmente uma vaga na Sul-Americana, no primeiro ano de Série A. No caso do não acesso, brigar para subir ano que vem, melhorar, quem sabe, dentro da Copa do Brasil. Estando com recurso de Série B, é mais difícil de trabalhar, então, mas pelo menos até mais uma vez, até uma 3ª ou 4ª fase da Copa do Brasil.
fazer um bom estadual. Bem, a gente tem um planejamento, né? Não só de gestão, mas também para dentro do futebol, para os próximos 10 anos. Eu sei que é um planejamento muito longo, ele vai ter várias alterações durante o caminho, mas a gente precisa fazer isso, tem que trabalhar dentro de um planejamento. Menos de 2 meses para o fim da Série B, né, presidente? É claro que a gente já começa a bater nessa tecla de planejamento da próxima temporada. O time é esse, Faro, Fernandes e Micali? Terá algum acréscimo? Em princípio é esse o time. Nós não sentamos para conversar, essa decisão não parte, diferentemente do que alguns dizem aí, que quem manda, desmanda, só pode sentar na minha sala que eu deixo. O que eu digo é que as decisões aqui são tomadas em conjunto, até porque cada um tem uma responsabilidade para a sua área. E a gente senta sempre e decide tudo em conjunto aqui dentro. Não só questões financeiras, como questões de contratações, de ajustes e assim por diante. Presidente. Dentro de campo, presidente, não sei se até o próprio Fernandes, o Faro, o planejamento é seguir com essa equipe considerada a mais forte que o clube hoje dispõe até o final, ou pode mudar o planejamento, até utilizando mais jogadores da base, projetando já um 2019, se for o caso daqui a algumas rodadas de não ter mais possibilidade matemática de acesso? A gente vai... Bom, isso passa muito por uma decisão do treinador, né? A parte técnica é o treinador que vai decidir. A gente dá para ele as peças que a gente tem para ele poder trabalhar. Então isso é uma decisão que ele vai tomar para os próximos jogos. A gente trabalha, ainda que remotamente, com a hipótese de subir, né? Quando matematicamente, e se esse momento chegar, não for mais possível, aí a gente vai sentar e analisar já com pensamento do ano que vem. Mas a gente não tem esse planejamento ainda, porque a nossa intenção é sempre força total no próximo jogo. Agora, qual é a força total? Isso é o treinador que vai decidir. Próxima. Presidente, até na última coletiva, lá em São Luís do Maranhão, anteontem, o Micali me disse o seguinte: eu posso priorizar nesse momento quem demonstrar mais vontade, até em detrimento da qualidade técnica. Você acredita que tem alguém no grupo, alguma parte do grupo, que possa ter se desmotivado a partir dessa queda de rendimento? Não acredito nisso. Eu acho que, claro, chateado todo mundo fica, você pode desanimar em algum momento, mas eu acho que tem que ser muito pontual, até que no futebol é tudo muito dinâmico. Então, assim, ficou chateado no pós-jogo, levanta a cabeça e vamos embora e vamos brigar. Eu não acredito que nós tenhamos ninguém no plantel que vá fazer corpo mole, mas eu acho que aqueles que estiverem se dedicando mais e que acreditam e que querem fazer acontecer, eles têm que ser beneficiados, como em qualquer outro lugar, né? Sei que o senhor já respondeu, presidente, mas só para deixar bem registrado para a torcida, claro que tem o imponderável no futebol, dependente de tudo que aconteça, o Figueirense não terá um outro presidente nos próximos anos? Não, em princípio não. Em princípio não. Isso é uma decisão da holding daí, né, junto, a gente vai sentar e definir, mas em princípio não. Fez um ano agora. Você pegar, mesmo quando é associação, você tem um prazo para trabalhar, né? Então... aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai trabalhar por um bom período. Se estiver satisfatório depois de determinado prazo, mantém-se. Caso contrário, eu mesmo vou querer ver se alguém mais pode ser. Tem muita coisa para acontecer. Quem que tem essa palavra ativa na hold de investimento que o senhor cita? Hoje sou eu. Hoje essa tomada de decisão parte de mim. E além de você? Que hoje que eu tenho? Bem, eu tenho todos os grupos que trabalham comigo. Tem o Faro, eu tenho o Fernandes, eu tenho o Bart, eu tenho o Cláudio. Então eu tenho um corpo que senta, discute e faz avançar, e funciona assim. Hoje não existe ninguém no anonimato trabalhando com voz ativa no grupo? Não existe. O Fernandes, é o Fernandes que a gente conhece, um cara que todo mundo gosta, um cara que é simpático, sorridente, feliz. Eu tenho notado nessa entrevista, com cabisbaixo, com a cara totalmente fechada. É o desconforto pelos resultados ou desconforto com algum problema que você está vendo no Figueirense?
Não, o momento nosso, o momento é de trabalho, é de dedicação, não é de ficar dando risada, né? Essa é uma situação que realmente está deixando a gente triste, preocupado pelos resultados de campo. A gente queria realmente estar lá no G4, estar liderando o campeonato. A gente sabe que a equipe tem condições para isso. Todos que participam no dia a dia do clube vê a dedicação dos treinamentos, a qualidade dos treinamentos, mas infelizmente o imponderável do futebol, esses treinamentos de qualidade infelizmente não estão sendo transmitidos em resultados, né, de vitórias, que está deixando a gente um pouco abaixo da tabela. Então realmente a tristeza é grande. E onde a gente sai na rua, a torcida está muito triste. E não tem como a gente estar feliz vendo, né, a torcida triste, a gente conhecendo do trabalho, não só do Cláudio, do Felipe, de toda a diretoria, da comissão técnica e dos próprios jogadores no dia a dia eles se dedicando. Todo mundo está triste realmente porque sabe que tem condições técnicas para estar numa posição muito melhor do que está hoje. Então realmente a tristeza é grande, mas o trabalho continua. Mesmo com essa tristeza, ferido, está todo mundo ferido, está todo mundo buscando trabalhar para realmente melhorar. Está difícil. Lógico, a gente não pode, né, negar essa situação. Mas como o próprio presidente, o Cláudio, o diretor, o Felipe falou, tem condições matemáticas? Tem. O Rogério, eu estive conversando com ele há pouco, o Rogério também acredita na situação, falar com os atletas. Tem condições matemáticas? Tem que lutar. Próximo jogo nosso é contra o Coritiba em casa, tem que lutar pela vitória. Depois é outro jogo, é viver o jogo a jogo, e tem que ser assim, né? Mas essa situação realmente é por isso, entendi. Bernardo, com todas as dificuldades que está tendo financeiras e caso o Figueirense não consiga subir para a Série A, você prevê muito mais dificuldades, até porque pode existir uma debandada de elenco para você montar um time para o ano que vem. Até porque, desculpa, existe uma probabilidade de time não subir e ainda está, entre aspas, está queimado no mercado pelo fato do Figueirense está esse tempo todo sem pagar os jogadores, nesse sentido crítico. Bem, eu acho que eu vou voltar ao que eu conversei no começo. Falei só dos times que estão acima do Figueirense, tem 4, 5 ou 6 que devem mais do que o Figueirense deve hoje, de salário. Tá? Dos que estão para trás, muito mais do que o Figueirense, muitos mais clubes devem muito mais do que o Figueirense deve. E na Série A, muito mais devem mais do que o Figueirense deve. Tá? Então, vou voltar. É obrigação do clube pagar. Aliás, eu acho que eu sou um dos poucos presidentes que não vai no vestiário e falar só vão receber se subir. A maioria dos presidentes faz isso. Só vão receber se subir. Se não subir, entra na justiça depois. Muitos presidentes fazem isso. Saiba disso. Eu não faço isso. Eu tenho obrigação de pagar porque eu contratei, independente de ele dar resultado ou não. Se ele quer jogar ou não, eu sou obrigado a pagar. Tem um contrato para ser cumprido. Então, essa é a nossa postura. Debandada, na contramão do que você disse, tem muito atleta que está vindo conversar pedindo para renovar. Vamos renovar para o ano que vem, vamos estender o contrato, etc e tal. Então existe essa diferença. E como eu falei mais uma vez no início da entrevista, se tivesse tranquilo a questão de endividamento, com o que você tem de receita de televisão, que não é um grande valor, mais o que você tem de receita de bilheteria, sócio, etc, etc. Mais do que você, mais de 15 milhões de aporte, eu não teria nada atrasado. Porque desses valores, muito é comido para pagamento de acordo trabalhista, de dívida fiscal, de fornecedor, disso, daquilo e daquele outro. Só que parte desse endividamento, cada mês que passa, a gente vem reduzindo. Acaba um, acaba outro. Existe um financiamento bancário muito antigo do clube que se encerra no início do ano. Então já se deixa de pegar um pedação daquilo que é mordido e volta a entrar no caixa. Então, subir seria o sonho financeiro que ajudaria muito. Agora, o não subir, você continua, em teoria, tendo um ano melhor financeiro, porque a gente vem usando dinheiro justamente para pagar. Ninguém tira dinheiro daqui. Presidente, você falando em pagar dívida, né? Assumiste o clube com cerca de 80 milhões? Em mais do que isso. Acreditas que o próximo balanço vai mostrar uma dívida maior ou menor? Menor. E tem alguma proporção, alguma medida assim que tu imagina? Olha, a gente tem fechado mês a mês, né? Porque a gente teve que fazer migração de muita coisa da associação para dentro da empresa.
Então esse processo de transição acaba às vezes atrasando um pouco a contabilidade, mas o acompanhamento é semanal aí, tá? Presidente, a gente não tem a dimensão do tamanho da bola de neve que possa existir ou possa se ter pela frente em relação às ações. São problemas que vão se sucedendo já há muito tempo. O estádio do Figueirense, o estádio Orlando Scarpelli nesse sentido, que é o grande patrimônio hoje, ele corre algum risco nesse sentido, presidente? Eu pergunto porque vários clubes já enfrentaram problemas de leilões a partir de ações trabalhistas. Veja, até onde eu sei não há nada no estádio Orlando Scarpelli, tá? E veja, desde que a gente entrou, o número de ações trabalhistas é muito pequeno, perto do que você tinha. A gente vem resolvendo as do passado, a gente vem eliminando algumas. E aquilo que eu disse, com recurso na mão, a ideia é sentar e liquidar esse assunto também, né? Quando entrar recurso maior, a ideia é sentar e liquidar esse assunto, a verdade é essa. Para encerrar, pessoal, mais alguma? Ronaldo, será que fazer pro Faro no canto mesmo? Não pode fazer sem problema, vamos lá. Felipe, são 10 jogadores, me parece, né, que tem a perspectiva de retornar de empréstimo no fim da temporada. Alguns poucos com o contrato já garantido para o ano que vem. Queria que tu fizesse um balanço nesse sentido, o que já dá para a gente pensar de elenco ao final da temporada. Olha, o fato é que tem os jogadores que voltam de empréstimo, voltam para os clubes de origem, e tem os jogadores, vamos dizer, em 3 grupos. Tem esse grupo, tem os jogadores que terminam o contrato com o Figueirense, e tem os jogadores que já têm um contrato maior e estão garantidos para a próxima temporada, independente de Série A ou Série B. O primeiro grupo, que são os jogadores que voltam para os seus clubes, e isso é uma obrigação contratual, eles têm que voltar para o seu clube, né? Então, por mais que se a gente tiver interesse em algum deles, na permanência deles, e eles também tiverem interesse em permanecer no Figueirense, a gente vai abrir negociação com os clubes no momento oportuno. A gente não está olhando isso porque isso passa basicamente por uma avaliação técnica do jogador, né? No segundo grupo, os jogadores que terminam o contrato. Esse é o maior grupo, né? Esse são basicamente os 3 mais ou menos iguais. Eu não sei números exatos, mas eles se equivalem em números. O segundo grupo, os jogadores que terminam o contrato, passa por um planejamento de onde a gente vai estar no ano que vem, e também por uma parte técnica para a gente sentar e conversar. E o terceiro grupo, enfim, já estão dentro de casa. O primeiro e o segundo grupo não tem como a gente fazer muito agora, porque depende de uma avaliação técnica. O treinador chegou há 3 semanas, está conhecendo ainda os jogadores, tá vendo o que cada um pode render, o que cada um pode não render, e aí a gente vai sentar e conversar com ele. É diferente se fosse uma situação com o Milton, que já teria 1 ano com os jogadores e já sabe exatamente de cada jogador. Agora, o Micali, com uma outra metodologia, uma outra visão, ele está começando a fazer, a ter as percepções corretas nesse momento, né? Então a gente não tem muito o que fazer, mas basicamente tem esses 3 grupos de jogadores. Uma para o Fernandes, então, por favor. Fernandes, tu é uma voz muito respeitada e muito ouvida pelo torcedor, né? E é claro, a pergunta que todos também devem te fazer nas ruas, os porquês. Então eu queria a tua avaliação, por onde tu acredita que o time foi perdendo força nesse retorno para chegar no atual estágio. Enfim, falasse para o torcedor a tua visão de tudo que acontece no Figueirense. A questão de resultado realmente tira um pouco da confiança, né? O trabalho está sendo bem feito durante a semana. No dia a dia vocês estão aqui, eu estou sempre também junto, e vendo realmente a dedicação de todos. E os resultados, quando não acontecem, isso realmente deixa todo mundo triste, um pouco sem confiança, mas o trabalho continua. E a gente está buscando identificar isso aí o quanto antes, né? Para tentar ainda, quem sabe, conseguir uma sequência de vitórias para criar uma expectativa, uma situação nova, né, nesse momento de campeonato, para realmente retomar essa confiança. E o objetivo vai ser esse, durante esses 10 dias de treinamento para o jogo de Curitiba, tentar realmente não só fazer um bom jogo, mas o principal é vencer para criar aí um fato realmente de expectativa para os próximos jogos.
Você também já viu esse Scarpelli lotado tantas vezes, né, Fernandes? Acredita que esse afastamento do torcedor passa pelos resultados, fundamentalmente? Sem dúvida, sem dúvida. O torcedor realmente gosta, né, de ver o time vencendo, e quando isso não acontece, principalmente, né, foi um pouco atípico, né, essa competição nossa de não estar vencendo os jogos, né. Ano passado a gente conseguiu vencer os jogos dentro de casa, esse ano os resultados não aconteceram dentro de casa, não porque a gente não quisesse, muito menos os atletas que estão se dedicando. Mas o torcedor fica realmente um pouco triste, chateado, a gente sabe de tudo isso. E a expectativa é que no jogo Curitiba a gente vença o jogo e realmente cria essa expectativa aí no torcedor e que a gente possa o mais rápido possível ver o estádio aí cheio, que realmente o Figueirense sempre é muito forte, com a torcida enchendo o Scarpelli e motivando os atletas dentro de campo. Presidente, só porque eu puxei esse assunto estádio, quantas vezes nessa temporada choveu uma barbaridade aqui no momento dos jogos do Figueirense? A gente levantou isso. Então eu quero te ouvir o número também. E aí o torcedor fica exposto à chuva, isso também dificulta o cara a querer vir ao estádio ver o jogo, né? Algum pensamento de possíveis melhorias para o Scarpelli, curto, médio prazo? Sem dúvida, existem alguns estudos aí para a gente fazer isso. A questão de gastar recurso não é prioritário isso, hoje temos outras obrigações mais importantes, né, como a questão de salário, mas se eu não me equivoco foram quase 50% aí dos jogos do segundo turno choveram, e no primeiro turno também foram, acho que 1/3 das partidas pelo menos foram com chuva. Não eram chuvinhas, né? Muitos deles foram chuvas bem pesadas aí, que atrapalhou bastante o desempenho também em campo. Não que seja buscando justificativo, mas são os outros imponderáveis, arbitragem, chuva, né? E isso também atrapalha. Pessoal, pode terminar a final. Faro, obrigado. A última presidente, em nenhum momento aqui na mesa foi citada a palavra rebaixamento. Vocês estão absolutamente convictos que o Figueirense não corre nenhum risco de queda? Veja, se for falar de matemática, existe, mas nós não acreditamos nisso. Por isso nem entramos nesse assunto. Nós não acreditamos de forma alguma em rebaixamento. Não acreditamos nisso. Por isso não estamos trabalhando com essa probabilidade. Pessoal, tudo questionado. Vamos lá, Fábio, Binária, Fernandes, obrigado. Obrigado. Vamos falar do treino agora. Vamos lá. Obrigado, gente.